Boa noite. Vamos iniciar a nossa palestra e ela terá o tema Bem-aventurados os aflitos, com o item 4, causas atuais das nossas aflições. Mas antes de entrarmos no tema, vamos fazer uma prece para que possamos nos sintonizar na vibração divina. Amigo Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, para agradecer-te a vida, a oportunidade que estamos tendo de estarmos vivos. Nos traz cada vez mais a consciência de buscarmos o melhor em nossas vidas. Envolve a todos nós, Senhor, agora e sempre, envolvendo os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, a todos que estão nos hospitais, nas sarjetas, nos manicômios e nos leprosários. E ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que bom que podemos utilizar a nossa ferramenta maravilhosa que Deus nos permite, que é essa forma de nos comunicarmos online. Com toda essa pandemia, eu não tenho parado. Até porque, como faço parte da área de saúde mental, eu tenho recebido problemas terríveis que nós vamos comentar até mesmo para colocarmos como exemplo da nossa palestra. Então, o que nos foi colocado é que será o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o nome do capítulo, e o item 4, que nos coloca causas atuais das nossas aflições. Eu acho engraçado que eu acho esse item espetacular. E quando as pessoas me deram esse tema em dezembro, para eu fazer agora, eu nunca imaginei que poderia ser tão atual, né? Então, veja só o que o Evangelho nos coloca. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem a causa na vida presente, outras fora desta vida. Bom, para que a gente possa fazer uma análise já desse primeiro parágrafo que Kardec nos coloca, é importantíssimo que saibamos que nós já estamos vindo de uma história, né? Nós já temos uma caminhada imensa. Nós não estamos na Terra nem por acaso, nem pela primeira vez. Então, nós trazemos no nosso arcabouço perispiritual vivências que vão influenciar nesta vida. Então, no momento que ele diz que nós sofremos de duas vicissitudes, uma que faz parte da vida passada, sim, ela vai se retratar, o que eu fui está retratado aqui e agora. Claro que em forma até bem melhorada, porque em outro aspecto, em outra sociedade, olha, Deus faz tudo perfeito. É um espetáculo. Ele coloca tudo em nossas mãos. Então, no momento que a gente tem essa forma de colocar a vida em expansão em um novo corpo, imagine que coisa maravilhosa eu ter oportunidade de me melhorar, né? De eu poder passar
para uma outra vida agora bem melhor. E só a doutrina espírita para me trazer esse conhecimento de causa e de efeito. Porque no momento em que eu sei que a vida me proporciona uma oportunidade, é nessa aqui que eu tenho que começar a observar como eu sou. Qual é o meu traço de caráter que eu estou expandindo nesse momento? Que conteúdos internos eu tenho que eu vou começar no meu comportamento, nas minhas emoções, da forma como eu sou, da forma como eu apareço. Isso é importantíssimo, né? Então, no momento em que eu percebo que eu não estou aqui por acaso, esse primeiro item do Evangelho, que diz que tem duas vicissitudes, a passada e a atual, então eu vou começar a me policiar do que eu posso fazer de melhor na minha vida. E claro que se eu estou tendo a oportunidade de fazer o melhor, eu também vou melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Essa é a coisa mais maravilhosa que Deus nos permite. Que possamos ser melhores junto com aqueles que nós escolhemos estar juntos, como marido, como mulher, como filho, até como auxiliar doméstica. Não é por acaso que ela está em nossa casa. Então, tudo isso requer atenção de nós. Que estamos fazendo com as pessoas ao nosso redor. Aí eu me lembro da frase do professor Saja, maravilhoso, que desencarnou o ano passado, que nos encontros da cultura, que eu faço parte, com o professor Garrido, ele montou, junto com o professor Garrido, essa espetacular ideia de montar os encontros da cultura. E no final, sempre ele dava o parecer dele. E a pedidos, ele sempre comentava sobre essas frases. E a primeira frase que ele dizia: o que você está fazendo com sua única vida? Gente, isso é de uma autorreflexão. Isso é para nos puxar. O que eu estou fazendo com minha única vida? Porque como Solange Maiken, eu não virei mais como Solange Maiken. Eu terei outras roupagens. Mas em 2020, né? Hoje, dia 28, não terei mais. O que ele falava era para que a gente pudesse perceber que estamos necessitando observar o nosso eu. Enquanto eu, que é o ego, o que está fazendo o seu ego com você? Que vicissitudes da vida você está deixando acontecer? Isso é importantíssimo, hein, gente? É importantíssimo. Então, o que você está fazendo com essa única vida? Essa vida que estamos aqui agora. É uma autorreflexão imensa. Isso dá um seminário. Então, essa é a parte importantíssima de analisarmos. Principalmente com causas atuais das nossas aflições. O que você está fazendo do seu ego? É exacerbado? Você disciplina? Porque ego teremos sempre. A alma, ela se expande no corpo físico através do ego.
Então, o que eu estou permitindo e o que é que eu trago de traço de caráter, de conteúdos internos, que eu posso estar revelando através do meu comportamento, da minha forma de pensar, da minha forma de me dirigir diante dos problemas. Então, vamos continuar com o nosso evangelho. Olha só. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequência natural do caráter, olha só, e do proceder dos que o suportam. Quando Kardec nos traz isso, a gente sabe que a gente já traz um caráter. A gente já traz modelado um caráter. A criança já expande, a gente percebe. Ainda mais essa meninada de hoje. Elas trazem consigo os traços de caráter de vidas passadas. Dos seus conteúdos também internos. Principalmente na hora das escolhas, na hora que elas querem decidir o que querem. Quantas crianças que estão abertas, principalmente essa nova geração que está chegando, a fazerem coisas maravilhosas. Eu tenho recebido vídeos fantásticos de criança com 3 anos, 2, tocando piano como se fosse o maior expert da arte. Então, no momento que nós podemos perceber que trazemos como traçado de caráter, olha aí Kardec dizendo isso, né? Os espíritos dizendo isso através dos médiuns, de tudo, que nós temos esse traço já, né? Então, qual o seu traço de caráter? Já parou para analisar, né? Então, vamos ver. Remontando-se. Não, agora é. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Olha, ele aqui quando diz quantos homens caem por sua própria culpa, ou seja, ele está nos responsabilizando quando ele diz que nós somos vítimas da imprevidência. O que é imprevidência? Eu não estou sendo previdente quanto à minha vida. Não estou me prevenindo de nada. Eu estou deixando que meu traço de caráter comande. Eu estou deixando que as coisas aconteçam sem observar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Então, isso é importantíssimo, né? Porque quando ele diz, inclusive, quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? O que é que nós vemos na Terra? Quando a nossa política não dá certo, é por ambição, né? É por orgulho, é por prepotência, que ninguém está olhando a pátria, cada um está olhando o que bem entende para si. Né? Nós estamos agora num coronavírus. Veja se algum deputado, veja se algum deles abriu mão do seu fundo partidário para poder dar para a saúde, para a educação, para hospitais, né? Para tudo que a gente estiver precisando. Ninguém abriu mão, né? Mas estão todos querendo derrubar qualquer coisa que venha do governo. Eu sou Brasil, gente. Eu tenho recebido, às vezes, até ofensas, me dizendo que, quando eu botei um vídeo sobre o uso indevido da cloroquina, que eu já tomei cloroquina, eu tenho artrite reumatoide generalizada,
e que ainda foi mais agravada ainda por acidente de carro, o que eu poderia estar tendo hoje, comecei a ter aos 32 anos devido a um acidente de carro que me estragou as pernas, estragou o braço, mão, né? Então eu tive que tomar cloroquina. E a cloroquina eu tomei 5 anos. E todo mês eu tinha que estar na minha médica fazendo exames de laboratório, né? Principalmente de fígado, renal, né? Para ver como estão as minhas plaquetas, que é um remédio fortíssimo. E também, ele é um remédio que depois que eu tive durante 5 anos, eu tomei ele, tive alta, eu fiquei mais 5, de 3 em 3 meses, eu olhando o fundo de olho, fígado, rim, plaquetas, tudo que tinha direito. Então, aí uma pessoa me disse, mas seu presidente, como se fosse meu presidente. Ele é o presidente do Brasil. Eu não tenho partido. Eu quero o melhor para o meu país. Então, isso é importantíssimo. E eu fui ofendida por ela porque eu disse que eu não tinha moral para falar do cloroquina, imagine. Então, essas coisas que a gente vê, o traçado de caráter do outro. No momento mais difícil do planeta, porque agora é planeta, gente. Agora a gente não está vendo pela televisão que foi na China, não. Da China a gente já sabe que toca aqui. Daqui para tocar para qualquer lugar do mundo. Tudo agora virou online. Antigamente minha mãe dizia assim, a justiça tarda, mas não falha. Hoje não tem mais tardia nada. Fez aqui, responde aqui. Fez aqui, vamos corrigir aqui, porque a natureza, a vida, o universo não quer mais perder tempo conosco. Nós já demos trabalho demais. Você veja que a tecnologia está num avanço imenso, nos colocando a mudar de paradigmas. Hoje eu estou fazendo uma palestra online. Hoje eu estou atendendo online, que eu já faço há 2 anos até, não precisei de coronavírus. O paciente se muda, quer continuar, é igual. Tratamento é igual. É espetacular. E as pessoas, às vezes, ficam presas a partidarismo, a brigas porque é fulano que devia estar no poder. Gente, não cai um fio do cabelo da nossa cabeça sem a permissão divina. Imagine a figura de um presidente da República. Então, eu não estou aqui para falar de partidos, né? Vamos deixar a política para lá. Então, eu só estou falando porque é um momento que a gente precisa ser solidário, né? Um com os outros. Então, veja só. Quantos se arruinam por falta de ordem? Vocês sabem o que é ordem? Disciplina. Por ordem na vida. E a começar, você sabe como é que a gente começa a ter ordem? Desde a cama que você tem que fazer de manhã cedo. Tem gente que sai e deixa a cama desarrumada porque não precisa, não. Ele vai deitar de noite. Onde estará a ordem? Começa com as pequenas coisas. Ordem é você respeitar disciplina. Horários, respeitar o outro, respeitar a fila. Não é à toa que na nossa bandeira está lá, ordem e progresso. Ou seja, só tem progresso se tiver ordem, se tiver disciplina. Porque dessas coisas, de cada adjetivo desse, é que vai nascer o progresso e do progresso vai reinar a paz. Senão a gente vai ficar no mesmismo.
Percebem qual é a diferença? Então, quando o Evangelho nos diz: quantos se arruinam por falta de ordem, disciplina, foco, objetivo de vida. Eu faço o que eu amo? Eu desisto fácil das coisas? Eu sou realmente indisciplinado? As coisas só podem ser como eu quero? Olha a diferença. Aí o Evangelho continua. Quantos se arruinam por falta de ordem de perseverança? Vocês sabem o que é perseverar? Não foi aquela vez? Tenta novamente. Tem pessoas que vão largando as coisas tudo pelo meio do caminho. Não terminam o que estão fazendo por não acreditar, por não ter ordem na vida. Pessoas que não arrumam a sua própria casa. Eu já tive um paciente assim: se a senhora entrar na minha casa, a senhora se assusta. E não pode ser assim. Porque nós precisamos da ordem para quando retornarmos para a nossa casa, ela ser esse grande conduto de abastecimento para nós. É ali que vamos deixar o nosso corpo, que está provisoriamente sendo o escafandro da nossa alma. E vamos precisar, acima de tudo, de ter ordem em casa. Ordem numa fila, respeitar. A ordem vem do respeito, vem da sabedoria de viver, de você não botar o som alto para que o seu vizinho ouça. Tem que ser algo que venha a ter respeito. Isso é ordem. É você não pegar o carro e sair dando zigue-zague pelo meio da rua. Porque seu horário já está em cima, porque você é indisciplinado, saiu em cima da hora e você quer que as pessoas saiam da frente. Ou então você é ansioso, não gosta de engarrafamento, tem seus problemas internos, os outros é que saiam da frente porque você quer passar. Isso é falta de ordem. Se você tem esses conteúdos internos, vá buscar um tratamento para pôr ordem na sua vida. É para isso que serve também uma análise. Pôr ordem na vida. Perseverança. Quantas vezes as pessoas não perseveram? Eu recebi, um tempo atrás, uma estudante de cursinho, e ela já tinha 8 anos que tentava cursinho e não passava em medicina. Mostrou todos os cadernos, tudo lindinho, e dentro do cursinho. Eu disse a ela: a primeira coisa que você vai fazer, você vai sair do cursinho. Ela tomou um susto. Como que eu vou sair do cursinho? Porque você, seu cérebro, já sabe tudo. A biologia não vai sair, não vai mudar. A física não vai mudar. A química não vai mudar. Daquilo que vai sair no Enem, cair no Enem, aquilo que vai cair no vestibular para você das universidades particulares. Chega. A biologia também ainda não mudou nada. Chega. Porque isso satura. 8 anos você indo para o mesmo cursinho, você vendo pessoas chegando mais novas do que você. Gente, isso satura. E quando você vai para a prova, você não passa. Não tem como. E tem mais. Já disse a ela: você não vai estudar todos os dias. Doutora, você é maluca? Não, não sou maluca. Eu fui buscar neuropsicopedagogia para ensinar a vocês a estudar. Quantos concurseiros levando 5, 6, 10 anos?
persevera de uma forma errônea, com medo, sem a fé. Na hora da prova, a ansiedade é tanta, a adrenalina é tanta que não passa. Eu disse, vai parar com tudo. E tem mais, com uma semana antes, vai parar de estudar. Só falta eu morrer. Eu disse, você não já perdeu 8 anos? Então, você vai fazer essa experiência que eu estou lhe mandando. Hoje, ela já está no 5º ano de medicina. Se forma para o ano. Sempre me passa o WhatsApp, eu estou ótima, graças à senhora. E graças, é um curso dificílimo, mas graças a tudo que eu aprendi, eu estou dando prosseguimento ao curso. Porque não tem curso que mais me traz pessoas com pânico, né? É medicina. E é normal, até para alguns que são mais frágeis, porque é um curso que exige da pessoa muita segurança emocional. E às vezes aquele filhinho de papai que fica cercado de coisinhas dentro de casa, quando vai enfrentar uma medicina que papai e mamãe tanto quer e almeja, não consegue. Sabe por quê? Não consegue? Porque justamente é frágil. Ali é ele e o paciente. Eu digo, olha, você vai enfrentar a farmácia, a parte fármica, você vai enfrentar a vida do paciente, a doença e a morte. Então, você tem que ser forte. Então, quando você fala com o paciente dessa forma, claro que ele vai. Então, ele diz assim, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, quantos que querem largar tudo, né? Pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Gente, olha, eu faria 10 palestras só com essa frase aqui. Pelo mal proceder. Ou seja, pessoas que optam pelo caminho mais fácil, né? Pessoas que acham que a vida tem que ser deixa eu ver um adjetivo melhor, que o que veio não seria legal. É mais fácil, né? Então ele faz de tudo e vai para o mal proceder, né? Aí é ganancioso. E depois não quer sofrer, porque se aqui é causas atuais das aflições, é o sofrimento. Então, se o sofrimento coloca à frente, gente, olha, o sofrimento é pedagógico. Vem para nos ensinar. O sofrimento é pedagógico. Ninguém sofre à toa, é correção. Não é Deus que quer, porque aqui os Espíritos estão dizendo que a responsabilidade do sofrimento é nossa. Nós que fazemos o errado, por isso sofremos. Olha só. Ainda tem mais. Ou por não terem sabido limitar seus desejos. Se você perguntar a uma pessoa, se você tirar na loteria, o que é que você vai fazer? Quantos já me disseram, vou comprar uma lancha, vou encher de loura, quando é homem, e vou viver os prazeres da vida. Quando é mulher, eu vou viajar e vou comprar tudo o que eu quiser na minha vida. Só que isso deixa um vazio. Inicialmente é tudo maravilhoso. Mas depois a vida vai cobrando. E agora? E agora? E agora? Aí vem a doença para corrigir. Vem a dor. A dor é correção, não é punição. É isso que eu quero que vocês entendam. Recentemente apareceu num noticiário um rapaz que ganhou, bem pobrezinho, e ele ganhou na loteria há muitos anos atrás. Ele ganhou sozinho aqui na Bahia. E ele disse que se hospedava nos melhores hotéis,
Ele tinha as mulheres mais bonitas no quarto dele. Ele cansou de fazer as maiores farras com o dinheiro. Ele ia para os melhores restaurantes e dizia no final da noite: eu pago a de todo mundo. Podem comer e beber à vontade. Gente, o dinheiro é para isso. Olha que ignorância. Não foi previdente, não teve ordem. Sabe o que aconteceu quando o jornalista estava entrevistando ele? Ele estava lavando prato em bar, coletando lixo, sem um tostão. Ele disse: eu tenho que hoje fazer o dinheiro do dia para comer de noite. Aí eu pergunto, esse sofrimento que ele está passando agora, foi Deus quem quis? Não. Ignorância. Né? Não soube limitar os seus desejos. Ele achou que dinheiro era para ter todas as mulheres do mundo, comer tudo, beber tudo, né? Ele disse assim ainda no final da entrevista, né? A única coisa que eu me arrependo é que eu não ajudei a minha mãe. Ah, ali me matou. Não ajudei a minha mãe. Ou seja, ele não fez nem um cantinho para poder voltar agora e poder ter ela ali amparada, com uma casinha arrumadinha. Não teve. Voltou para o barraco dela. Porque mãe é assim. Filho pode errar como for, ela está ali com ele. Né? Aí tem outra parte que diz assim, outro parágrafo que diz assim: quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Vocês já viram quantas coisas são motivos dos nossos sofrimentos? Isso é o que eu mais recebo no consultório. Uniões falidas, que quando acaba o dinheiro, acabou a relação. Quando a pessoa fica doente, então não quero saber de você. Quantas mulheres que me chegam que o marido não nem abraça, nem beija porque ela está menstruada? Que negócio é esse? Onde já se viu uma coisa dessa? Né? Então, são coisas que a gente vai ouvindo em clínica, que a gente pensa até que isso não existe. Ainda mais no século que nós estamos. Né? E quando ele diz quantas uniões infelizes, desgraçadas, porque resultaram de cálculo, quantos que estão juntos por causa do financeiro. Vaidade, ou seja, porque aquela mulher é bonita, aquela mulher é uma modelo, aquela mulher é linda, aquela mulher é um espetáculo, aquele homem é lindo, marombado. Eu vou mostrar a todas as minhas amigas que eu consegui pegar alguém maravilhoso. E depois não quer pagar alto com isso. Porque tudo isso é marketing, né? A gente não vai ficar marombado a vida inteira. A gente não vai ter dinheiro a vida inteira, a não ser que seja muito previdente, como está dizendo aqui o Evangelho. Se você ganha e você guarda, você terá sempre. Então, no momento em que você faz uma união sem o coração, como diz aqui, e nas quais o coração não tomou parte alguma, ou seja, não tem nenhum sentimento. Eu uma vez recebi, eu estava ainda no Rio Vermelho, isso em 2000, uma paciente gastou uma fortuna naquela época para um casamento, fortuna mesmo. Basta dizer que ela me levou de lembrancinha um porta-joia de louça e uma correntezinha de ouro com coraçãozinho, inclusive com certificado de garantia da Vivara. Por aí você tira. E ela foi para as Ilhas Gregas. E
E quando ela voltou, com 6 meses de casamento, ela disse, não é isso que eu quero, não. Deus me livre, doutora, que eu não quero saber disso. Eu fiz, por quê, menina? Não. Chegar em casa, ter que ver o que está faltando em geladeira, em armário, ver o que está faltando aqui e ali, eu não quero. Eu disse, não é possível. Eu falei, você foi criada como, então? Eu não quero repetir minha mãe. Não é repetir sua mãe. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Precisamos criar nossos filhos, homens e mulheres, participando das atividades da casa. Quanto mais a gente sabe fazer, mais independente a gente é. Você já pensou agora com corona? Vírus, o que é que está acontecendo? As pessoas que não sabem cozinhar, nunca arrumou uma casa, não sabe botar nem roupa na máquina. Você pensa que não tem? Quantas pacientes que já chegaram para mim com 2, 3 filhos e me dizer que nunca fritou um ovo? Então, no momento que a gente percebe que os espíritos pedem que a gente tenha o coração na relação, é que vem acompanhado disso tudo. Qual a minha contribuição emocional? Porque casar é casar tudo. Se tem uma relação difícil que Deus colocou na Terra, é a relação a 2. Porque um vem de uma educação e outro vem de outra. Por isso que antigamente os casamentos eram arranjados pelos pais e escolhia aquele rapaz da outra família que tinha os mesmos interesses, a mesma religião, mesmo dinheiro. Então, os 2 juntos iam se multiplicar. Hoje nós temos a liberdade de escolha e não sabemos escolher pelo coração. A gente vai pelo físico, somente pelo dinheiro. É importante? É, claro. Quando falta o dinheiro, dizem o ditado que quando o dinheiro falta, o coração pula, né? Quando a falta do dinheiro entra pela porta, o coração, o amor pula pela janela. Porque se não tiver lastros, às vezes a pessoa se desemprega, passa por uma dificuldade e fica instalada nela. Não pode. Não pode. Eu me lembro que na crise de Cruzeiro para Real e essa coisa toda, foi fechar. Eu tive que fechar uma indústria no CIA. Eu tinha uma indústria de tinta de parede, a Evazel Incotex. Tive que fechar. Uma crise tamanha, né? Nós fomos pegos de surpresa e levaram todo o dinheiro nosso. Quantas pessoas se suicidaram por tudo isso? Vou nem mais relatar sobre isso. O que eu quero falar é outra coisa. E eu tive que ressuscitar feito fênix. Na ponta da mesa da minha casa, eu montei uma desinsetizadora, uma empresa de saúde ambiental. Tudo meu com saúde, né? Naquela época, eu ainda não estava estudando psicanálise. E o que aconteceu? Essa empresa nasceu, ficou 10 anos na mão dos meus filhos. Como cada um foi se formando e foi tendo seus caminhos diferentes, nós resolvemos fechar a empresa. Sem deixar a peteca cair, porque eu não podia pedir ao vizinho. Eu não podia pedir a parentes. Eu tinha 4 filhos, né? Tinha perdido meu marido sozinha. E eu tive que sentar na beira da mesa e dizer, hoje nasce uma empresa e o nome dela vai se chamar Solar. E assim foi, assim eu sustentei meus filhos com essa empresa. Então, no momento que eu percebo
que as pessoas, às vezes, têm esse tipo de comportamento consigo mesmo. Você sabe que eu tenho um vídeo no YouTube chamado assim, Marido que não quer trabalhar. É o que eu mais tenho de críticas, de tudo, críticas de si próprio, né? Doutora, tô com um homem há 2 anos no sofá assistindo televisão. Gente, a gente tem que saber que o sofrimento vai bater na porta. Se a gente se porta contra a lei do progresso, a gente vai criar aflições. A gente vai sofrer. Não é isso? Porque, claro, nada para. E a gente não pode parar. Não pode parar. Precisamos ser fortes. E aí ele começa. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Realmente, quantas discussões frívolas nós vemos? Agora mesmo nós estamos vendo o nosso país dividido. Uns discutem que é para voltar ao trabalho, outros discutem que não é para voltar ao trabalho. E a gente fica no meio disso tudo, né? Quantas discussões também dentro de casa que não levam a lugar nenhum. Tem pessoas que se acostumam a discutir para falar mal um do outro, jogar na cara um do outro os seus defeitos. Quando o ADR chega, é porque o diálogo acabou. Então, é necessário que entendamos qual é o nosso espaço na nossa vida. Aí vem a segunda frase do nosso querido Saja, para não esquecer dele. O que você está permitindo que façam com sua única vida? Sim. O que você está permitindo? Quantas pessoas que se sujeitam a todo tipo de relacionamento? Uma vez eu tive uma paciente que ela me disse assim, ela sofria muito na relação, o rapaz muito infantil, essas pessoas que parece que passam pela vida na Terra e não tomam conhecimento de si. Pensa que é adolescente o tempo inteiro, sabe? E ela me virou e disse assim, olha, eu gostaria muito de terminar com ele, mas não vou terminar não, sabe por quê, doutora? Ter marido é status. Se é status, fique com ele. Né? Fique com ele. Ela não aguentou muito tempo. Depois eu vi nas redes sociais, quando começou o Facebook e tudo, que ela tinha casado já com outro, teve até filhos e tudo. Então, são essas visões que, às vezes, crenças, como diz minha filha Lívia Mankin, que é terapeuta transpessoal, isso é crença, minha mãe. São crenças que as pessoas carregam que limitam, não enxergam a porta de saída. As aflições serão a porta de entrada, né? Aí diz assim, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Sim. Quantas pessoas sabem que às vezes é uma pessoa diabética, né? Às vezes até infantil, né? Veio da infância. Às vezes vem de uma cadeia hereditária de espíritos comprometidos, né? Com esse tipo de doença. E a pessoa simplesmente se encharca de doce, sabendo que é diabético. Acorda de madrugada e vai assaltar a mesa, vai assaltar a geladeira.
para comer doce, né? Quantas pessoas que têm os excessos da bebida sabem que vai fazer mal, pode ter uma cirrose hepática ou qualquer outra. E fora as deformidades, com isso o que é que acontece? A morte. Então isso não é bom, tá? Então vamos lá. Quantos pais, e a gente não pode achar isso engraçado, educar, porque como educar dói, porque exige tempo, exige amor, paciência, tolerância. Tem gente que pensa que ser pai e mãe é só botar filho no mundo. Ah, eu quero muito ter um filho. Quando vê filho na frente, não quer saber de filho. Quando vê filho que precisa de educar, não tem um tempo. Sim, mas filho não é boneco de pelúcia que você vai botar na prateleira. E aí diz, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da vida tola vaidade, que produzem a secura do coração. Aí sabe o que é que acontece? A gente dá tudo, porque dar tudo faz mal. Quando chega que inverte, a vida inverte, porque a gente envelhece, tá aquele filho orgulhoso, prepotente, sem ter o mínimo amor pelos pais. Aí vem a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é outro tema interessantíssimo do Evangelho. Vocês podem ler depois. E o que é que acontece? Aquele filho não vai cuidar daquele idoso que não deu educação, que não deu amor, que não foi presente, que maltratou, que bateu, que diz que não sei para que você nasceu. Você é um infeliz. Pronto, já acabou o ser humano. Vai ser infeliz. Aí o Evangelho continua. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Gente, para a gente receber, a gente tem que dar. A lei é dê para receber. Não é receba para depois dar, não. Não existe isso na lei. A lei de amor eu dou. Se meu filho não é amado, se meu filho não é educado, se meu filho não é preparado para ir para uma sociedade, que ele seja amado também, que filho eu vou receber de volta? Que filho eu vou ter na sociedade? Maltratando as pessoas nas repartições, nas empresas, aqueles homens déspotas dentro de casa. Então a gente precisa saber o que é realmente educar filho. Porque nós estamos colocando para a sociedade. Então, diz assim: interroguem friamente suas consciências, os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Porque você sabe porque está sofrendo. Todos nós sabemos quando sofremos. E o sofrimento é pedagógico, é para mudar, não é para ficar instalado nele, sentado em cima, virando, como diz Lívia, virando crenças, o coitadinho, para que todo mundo bote no colo. Não, seja forte. Você teve a coragem de ser indiferente, de ser egoísta, de ser narcísico.
e agora não quer colher isso, vai colher. É lei. É lei. Não é que eu deseje, que Deus deseje, que Jesus deseje. Deus colocou em nós as leis divinas e naturais na consciência. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Não precisa ninguém nos dizer. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Olha que espectacular. Eu amo essa mensagem. Uma certa vez a FEEB, Federação dos Espírita do Estado da Bahia, me pediu para um congresso que foi sobre o Evangelho, foi aniversário do Evangelho, e eles me pediram para eu fazer uma interpretação dessa mensagem. E eu adoro ela, porque ela é atual. São os nossos problemas, porque a gente fica o tempo inteiro, é obsessor. É meu marido que não presta. Será? Será? Nós é que abrimos para os obsessores entrarem. E às vezes o marido é o reflexo da nossa indiferença, porque não abraçamos, não beijamos. Quando chega, está pouco se lixando que chegou. Mas quando olha para o lado, não é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Então vamos lá. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte. Eu não tive sorte no casamento. Eu não tive sorte com esses filhos. Eu não tive sorte com meu chefe. Nunca eu tenho sorte com nada. Olha, se o problema está em todo mundo, é projeção e o problema está em você. A providência, aí a gente diz que foi Deus. Deus não gosta de mim, não me ama. Esse papo que já era. A má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, precisamos realmente parar e analisar. Eu gostaria muito que você em casa lesse essa mensagem, ela tem muito mais coisa a dizer, já estamos finalizando 1 hora já de palestra, e eu gostaria muito que você lesse, né? O item 4 pega até aqui, né? Porque ele diz assim: os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômpito das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, é a luta da vida. Trabalhoso? Não pode dizer que é difícil, não. É trabalhoso. Mas se fosse fácil, não estaríamos encarnados, né? Então, vamos fazer a nossa prece final. Eu vou pedir a Alexa, que é a minha secretária aqui digital também. Alexa, por favor, Alexa, tocar Zanfir. Tocando as músicas de Zanfir em modo aleatório no Amazon Music. Então, vamos fechar os nossos olhos. E vamos mentalizar uma energia de luz dourada
no centro da nossa cabeça. E essa energia dourada vai banhando a nossa face. O nosso cérebro, pescoço, ombros, braços e mãos. Coluna se espalhando pelas costas. Tórax, abdômen, coxas, pernas e pés. Que possamos voltar lentamente pelos nossos pés, pelas nossas pernas, pelas nossas coxas, abdômen, tórax, mãos, braços e ombros, coluna se espalhando pelas costas, de podermos ser bem melhores hoje do que fomos ontem e que possamos ser bem melhores amanhã do que os que estamos sendo hoje. Que assim seja. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.